O Guedes sempre me surpreende. Ele manifesta aqui um otimismo que... Peraí, só deixa eu tomar a minha aguinha. Não foi por causa dele que eu engasguei, não. Retomando. Ele manifesta aqui um otimismo que eu acho que tem razão de ser. Ele diz o seguinte: se a gente considera uma crise das proporções que nós estamos vivendo hoje, e o Brasil é país que podia dar lição em energia renovável, país que é superpotência na produção de alimentos, país com uma população com criatividade, emprego e tecnologia, como assim a gente não está atraindo os investidores? Aí é que o outro lado dele me surpreende. Ele aparece com essas propostas. Quer dizer, em vez de uma reforma tributária, como o Maílson disse, de amplo alcance, vem uma medida pequena. Preços de energia. Eu imagino, Raquel, e a pergunta vai a você, qualquer investidor estrangeiro gostaria de saber o seguinte, de qualquer país, como é que vocês vão resolver essa charada? Como é que vocês vão mexer com o preço de energia? Como é que vocês vão mexer com a questão de impostos de vocês, que até agora ninguém conseguiu mexer? E cadê a resposta? Difícil, né, William? Tem várias questões aí em uma. Sim, o ministro está correto quando ele diz que está havendo uma reorganização de cadeias produtivas, que tem investidor saindo da China e da Rússia por motivos geopolíticos, e o Brasil poderia, sim, se colocar como um polo muito atrativo. Uma reforma tributária seria a solução para atrair mais investimento, mas do jeito que ele está propondo, a sensação que dá é que a principal preocupação é reajustar a tabela do IR, que é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Aí saímos da questão das hipóteses, porque a reforma tributária é só uma hipótese, e vamos para a questão concreta, que é o aumento do preço dos combustíveis. Petrobras fez um reajuste no diesel, não zerou a defasagem. Nós temos uma defasagem importante na gasolina. Tudo indica que esses preços vão continuar subindo, impactando a inflação, fazendo o Banco Central subir mais os juros e trazendo problemas concretos para quem tem que andar de ônibus e comprar gás de cozinha. Thaís e Caio, eu deixei claramente com a Raquel a explanação dos aspectos mais, digamos assim, técnicos das questões econômicas para atrair ou não investidores para o Brasil num ano de eleição. Agora vem o ambiente político. De cara vocês disseram, você disse, Thaís, não. Ambiente político da eleição, esquece o que você tiver propondo como ministro da Economia, não passa. Vamos lá, vamos testar, fazer o papel de advogado-diabo com vocês. Não seria do interesse, papel de advogado-diabo, Thaís, do próprio legislativo fazer alguma dessas matérias tramitar? Afinal de contas, algum benefício elas trazem? Claro, William, mas o problema é o tempo. E o tempo joga contra nesse caso. Mesmo que seja uma proposta enxuta, que tramite rapidamente, o que a gente já vê é que grande parte do legislativo não está mais com os olhos na pauta de Brasília. Está interessada em falar lá na ponta, está interessada em brigar pelo voto da ponta. Então, dedicar parte do seu tempo numa discussão que pode ser que nem avance, como a gente viu ano passado, por exemplo, quantas vezes a gente fez discussões aqui só sobre a reforma do IR, centenas de vezes. Ela ia e voltava, foi e voltou zilhões de vezes. Então, há uma descrença. E jogar tempo numa pauta que talvez não avance de fato, não me parece interessante num ano eleitoral, William. É puro pragmatismo político. Só completando o que a Thaís falou, a última vez que o Rodrigo Pacheco tentou votar algo de reforma tributária, e era a reforma tributária mais ampla, ele não conseguiu nem quórum para votação, William. Eu me lembro que eu fiquei acompanhando e, por dever de ofício, não teve quórum. Caio, deixa eu pegar a figura do ministro Paulo Guedes aí, fulanizar no bom sentido a questão. É alguém que passou por um duríssimo aprendizado de como é que funciona a política. Alguns dirão não conseguiu absorver exatamente todos esses conhecimentos. Eu estou querendo aqui ser diplomático. O que ele está tentando agora? Plano de governo para 2023. Agora, tudo que é anunciado agora de ideias do Paulo Guedes, eu tenho a sensação de que é muito mais falando para 2023, 24, 25, 26, se Bolsonaro ganhar, do que falando para 22, porque nenhuma reforma de grande porte vai ser, mas ele joga as ideias e vende o que os empresários, né,
que estão começando ou continuando, né, como a Raquel diz, a namorar, a piscar para o Lula, voltem para cá, para o lado do governo. Ou a piscar de novo para o Bolsonaro, Raquel? Olha, tem um movimento interessante aí de gente que não encontrou o espaço na terceira via, que sonhava com ela indo para o lado de Bolsonaro, voltando para ele. Tem empresários ainda, pesos pesados da economia, particularmente no setor financeiro, que na polarização preferem Lula. Mas tem uma amplitude aí de empresas médias que estão voltando para Bolsonaro. Thaís, o Caio mencionou como uma proposta do Paulo Guedes, digamos, de colocar na mesa algo que seja para o horizonte pós-eleitoral. Em que medida ele atinge uma veia do eleitorado com o que, por exemplo, ele trouxe hoje à mesa? É muito difícil que isso atinja o eleitorado, porque ouvi uma avaliação recentemente de um político experiente aqui de Brasília e tendo a concordar com ela, que o eleitor, no fim das contas, vota em quem está lhe entregando ou não alguma coisa na véspera da eleição. Então, no atual contexto, não adianta o governo fazer uma promessa futura, sendo que no dia da eleição toda aquela promessa futura não se faz concreta. E aí coloco inflação, preço de combustível, o próprio desemprego. Então, todos esses dados de realidade, eles pesam muito para quem está no governo, mesmo que ele planeje algo melhor, William. Não acho que tenha um efeito, a promessa futura tenha algum efeito no eleitor, não. Eu tenho a sensação de que o ministro Guedes volta com essa promessa para dar uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que já cobrou ele uma e outra vez sobre a atualização da reforma do IR, que foi uma promessa de campanha e até agora o ministro Guedes não conseguiu entregar. Só para terminar, há um outro ponto na mesa importante que é a questão do subsídio. Particularmente na questão do diesel. Em que medida o Paulo Guedes consegue resistir a essa pressão? O que eu tenho ouvido lá de Brasília é de que a questão do subsídio ficaria para depois da eleição. Porque depois da eleição? Porque há um receio de infringir a legislação eleitoral, de incutir, a despeito da ideia continuar circulando, mas não seria para antes da eleição, a não ser que tenha aí um salto gigantesco, né, uma mudança muito grande. Alguma coisa mudando no parlamento nesse sentido, Thaís? Que a ideia do subsídio, a ideia de se amparar de alguma maneira na caneta, como a gente viu semana passada, tentar adiar os aumentos de energia elétrica, isso aí está no DNA do Centrão. Sim, William, mas nada mudando do ponto de vista de tudo que a gente já enxergava até aqui. Só uma pitadinha de algo que a gente pode discutir mais para frente. No meio de todas essas ações que o governo tem feito, de aceno ao eleitorado, seja na semana passada com liberação do FGTS para pagamento de creche, seja a redução de impostos, ela coloca uma trava muito grande em todos os candidatos adversários, porque pode até haver um questionamento de abuso de poder político e econômico, mas ao mesmo tempo trava qualquer ação, porque no fim das contas está beneficiando o brasileiro que precisa, sim, de fato, de bastante ajuda neste momento. É o paradoxo da lei eleitoral que ela está levantando. Aquilo que poderia, no fundo, beneficiar as pessoas nessa situação acaba atuando contra elas? Exatamente, mas é que a minha avaliação é que ele não faz isso para ganhar voto da massa do eleitorado. Ele faz isso para angariar apoio num setor, que é o setor empresarial, que vem piscando para a principal candidatura de oposição. Raquel, por último, que agora arredonda contigo. E o investidor estrangeiro vendo tudo isso? Nossa, William, é difícil, né? Eu acho que no caso do investidor estrangeiro, o principal reflexo... Foi por aí que a gente começou a conversa. O principal reflexo que a gente tem é na cotação do câmbio. E aí eu acho que vai estar muito mais ligado, pelo menos nesse momento, a decisões de política monetária do Federal Reserve, dos demais bancos centrais, a guerra na Ucrânia, do que ao cenário eleitoral brasileiro, por enquanto.